como eu estava falando, o texto Lições de um Pai, a gente vai compartilhar a nossa experiência com esse texto, com essa história, uma história que, na realidade, se passou em um outro cenário sociocultural, econômico, demográfico, podemos dizer assim, mas que, na verdade, é uma história que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Inclusive, as experiências anteriores na disciplina de ética profissional foi de muitos alunos e alunas que foram tocados de uma forma muito profunda. Então, esse texto, por mais diversas vezes, ele fez com que a aula tomasse caminhos diferentes, de não só debater sobre ensinamentos, sobre família, mas também sobre várias outras questões que a gente pode desenvolver. Então, é um texto muito tocante. Eu percebi que cada um que desenvolveu a atividade acabou também se identificando e, de alguma forma, se sensibilizando e se identificando, eu poderia dizer, com várias lições, que, na verdade, o entendimento de lições seria, de uma forma mais humanizada, pensar essas lições como ensinamentos, como regras de convivência para uma vida boa e feliz. Então, nesse momento, a dinâmica da nossa aula vai ser a seguinte, tá? Então, eu preciso de um ponto de partida. Eu preciso que alguém, de uma forma voluntária, acione a mãozinha, a reação de levantar a mão e coloque para nós a sua experiência com esse texto, sem se preocupar em conceituar ética, moral e outros conceitos que estão relacionados, mas trazer para nós a experiência que vocês tiveram, que vocês construíram. E aí, de maneira geral, como é o mesmo texto para todos, é normal, é natural que a gente não precisa fazer uma narrativa da história, mas sim colocar, principalmente, o que é que foi que mais tocou vocês, né, dentro dessa experiência que vocês tiveram. E, na verdade, de tantas lições que um pai deixou para seus filhos, eu gostaria que vocês pudessem compartilhar pelo menos 3 lições que foram tocantes e também por que vocês se tocaram com elas. Por exemplo, para a gente começar aqui, eu gostaria de solicitar gentilmente, então eu gostaria, por exemplo, que Jake está aqui presente, que ele trouxesse a experiência que ele teve com o texto Lições de um Pai. Jake, você pode falar? Pode trazer para nós? Posso sim, professor. Primeiramente, bom dia. Então, professor, uma coisa que me chamou muita atenção foi que me emocionou muito o texto, no modo geral, mas a participação, o cara tentar participar, ele vai participar da vida dos filhos, independentemente do que aconteça. Claro que, infelizmente, com a morte, o falecimento dele, ele não vai estar lá de corpo presente, mas essas lições que ele deixou faz com que, no decorrer da vida dos filhos, ele sempre esteja lá, né? Ele sempre esteja aparecendo e mostrando para os filhos que, se tivesse vivo, ele estaria ensinando aquilo. E uma das lições que me chamou a atenção é que ele fala sobre respeito, né? Respeitar sempre o próximo. Outra que ele fala sobre nunca desistir dos sonhos deles, que eles corram atrás independentemente do que aconteça, e eu tiro muito essa lição para mim, porque eu sou desse jeito, sem pisar na cabeça de ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, mas sempre lutando pelo que é seu, pelo que você almeja, nunca desistir. E o amor que eles têm que ter, o cuidado um com o outro. Eu tenho uma irmã também, e eu sei o que é isso, esse cuidado de um precisar do outro. Então, assim, foram lições que... E tem outras também, ele fala para amar a mãe, né, que ame muito a mãe deles, que ela é uma mulher batalhadora, enfim. Tem muitas outras lições, mas essas 3 em especial me tocaram bastante, porque, assim, eu tirei muito para minha vida, são coisas que o meu pai me ensinou, e se essa história verídica acontecesse, é uma coisa que é muito importante, a presença do pai, mas, de qualquer forma, ele tentou passar isso, né, para os filhos. Muito bem, Jake, isso aí. Parabéns, tá?
Vamos continuar e vamos construir um produto dessa atividade. Então, a gente começou com o Jake. Agora, eu gostaria que Isaac continuasse, trouxesse para nós a abordagem dele, o olhar que ele teve para com esse texto. Isaac. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Isaac. Realmente é um texto... De maneira geral, Isaac, a tua reflexão sobre o texto, né? Sobre a história. Tá. O texto em si é um texto bem complexo, mas também bem simples, né? Se a pessoa parar para pensar. É tão simples fazer o que o pai falou, mas também é algo tão complicado. A gente sabe com a vida como tá. A gente tenta fazer muitas coisas, mas muitas vezes a gente se decepciona com si próprio. E realmente é um texto realmente muito tocante, porque o pai sabe que vai falecer, né? Sabe que tá vindo o acaso, não vai poder mais cuidar dos filhos, não vai mais poder estar com a mulher, e ele vai lá e tenta fazer. Provavelmente foi um momento muito difícil para ele fazer nesse texto para os filhos. É algo realmente muito, muito, muito tocante mesmo. As partes mais que eu tenho, as lições que passa, tem a questão do ser humilde. Eu acho que é algo bem, bem importante que ele cita, que é como escutar os outros, como saber falar, não somente falar muito, mas também escutar os outros, aprender com seus erros. Também um tópico que ele fala, que é algo realmente não persistir no mesmo erro, que muitas pessoas seguem o mesmo erro, mas ele cita na parte do texto. Então, realmente, o texto é realmente triste, mas é um aprendizado de uma vida que ele teve, que ele nos passa, né? Acho que é isso, professor. Ok, Isaac, parabéns. Jefferson, gostaria de ter um pouquinho da tua visão sobre o texto Lições de um Pai e sobre a identificação que você possa ter tido com algumas lições colocadas pelo aquele pai para com sua família, para com seus filhos, né? Jefferson? Sim, então. O texto é muito bonito. De maneira geral, Jefferson, assim, de maneira geral, né? O que você compreendeu, se você, de fato, de alguma forma, se identificou com alguma das lições, ou se você já até seguia algum daqueles ensinamentos, até porque são ensinamentos que a gente percebe, apesar de ser de uma cultura diferente, mas que são ensinamentos universais, a gente pode entender dessa forma, né? E eu gostaria que, de maneira geral, tu trouxesse para nós aqui a tua abordagem. A minha abordagem foi da lição do seja gentil. Porque no mundo de hoje, a gentileza quase não existe mais. Principalmente se você trouxer para o trânsito, por exemplo. Muitos motoristas ou motoboys não param mais na faixa de pedestre. Não tem a gentileza que foi ensinado na infância. Bem pensado esse exemplo, viu? Porque a gente poderia, se a gente tivesse naquele modelo presencial, a gente poderia fazer uma aula de ética só observando a conduta das pessoas no trânsito. Não só quem tá nos carros e motos, mas também as pessoas, os pedestres em si também. Também. Seria um belo local de análise, né, de comportamentos morais, né, das pessoas em sociedade, não é isso? E você pode usar muitas regras desse texto para se aplicar no trânsito. Muito bem. O que mais te chamou a atenção, Jefferson? Tu lembra? Também seja humilde. A humildade também está muito em falta no dia de hoje. Na verdade, eu poderia dizer para vocês, talvez vocês até concordassem, a humildade é algo que deve ser exercitado a cada dia, a cada tomada de decisão nossa. Muitas vezes tem pessoas que se auto-intitulam humildes e talvez essas são as que menos exercem essa capacidade, né? Porque a humildade traz junto dela uma série de comportamentos
que são esperados de alguém que seja humilde e que muitas vezes nem perceba o quão é, mas que na prática ele acaba demonstrando o quanto ele é uma pessoa boa e que também Ou só, zela ou pela só para boa aparecer. convivência. Ou só para aparecer no Instagram, para dizer que é uma boa pessoa. Ô Jefferson, aí você já está colocando nas redes sociais, que é um outro local que poderíamos também fazer diversas atividades em Uhum. relação às coisas que são colocadas. Jefferson, eu gostaria de fazer com você diferente. Eu queria te perguntar, para que você pudesse compartilhar conosco, a partir da tua experiência com o texto Lições de um Pai, a partir das 28 lições que aquele pai deixou para seus filhos. Se eu perguntasse, Jefferson, você poderia, nesse momento, criar para nós uma regra de convivência sua, a partir das suas experiências pessoais, a partir da sua educação, a partir dos princípios e valores que você preza e que você diariamente acaba desenvolvendo nas suas relações com as pessoas. Se eu dissesse, Jefferson, coloca para nós a 29ª lição, a lição do Jefferson, baseado nas suas experiências e a partir do seu olhar e da sua reflexão no texto Lições de um Pai. O que é que tu poderia trazer para nós? Aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros, seria a sua 29ª lição. Uhum. Muito bem, Jefferson. Parabéns. Mais alguma coisa? Não. Eu queria que Breno trouxesse para nós, para a gente finalizar essa primeira atividade e partisse para a próxima dinâmica. Breno, tu poderia trazer para nós a tua reflexão sobre o texto? É porque Pode ser os Breno. dois, né? Pode ser primeiro, pode ser brasileiro e depois o nosso outro Breno. Então, já que eu liguei o microfone, posso falar? Beleza. Fala, Breno. Tá. Eu achei o texto bem impactante, né? Eu também nunca tinha visto o texto, o primeiro contato foi com a disciplina, e eu achei o texto muito, muito bom, muito bem feito, muito bem escrito, que traz uma maneira, né, que o pai trouxe de ficar presente com os filhos. E uma lição que uma coisa, né, um ensinamento que eu vi, que os ensinamentos do pai em si, né, que eu achei muito convincente com a Bíblia no que eu leio, né, sou cristão e tudo mais, e eu vejo que os ensinamentos do pai pode remete, na verdade, né, aos ensinamentos que Jesus, por exemplo, faz, que Jesus algumas vezes diz, como seja humilde, respeitar o próximo, né, amar o próximo. Então, eu vejo, quando eu li o texto, né, eu vi por esse lado assim, como eu sou cristão, né, eu vi por aquele lado que os textos remetem um pouco da Bíblia na qual eu leio. Sem contar também que as lições que o pai deu é como qualquer pessoa daria também ao seu próprio filho, né? Foram lições bem presentes, são lições bem marcantes e que o filho, com certeza, ao ler aquilo, vai levar para o resto da vida, como um bom ensinamento do pai. Muito bem, Breno. Para que a gente possa fazer, de alguma forma, uma interação, vamos dizer assim, perguntando ainda para Breno, né, que acabou de participar, em relação a, mesmo na ausência do pai, ele acabou por deixar as mensagens e por deixar presentes e por deixar lembranças para que os seus filhos continuassem, de alguma forma, tendo aquela participação dele, pai, já não presente na vida deles. Se a gente fosse falar um pouquinho em relação à ideia do luto, daquele luto que foi, de alguma forma, prolongado a partir do momento que o pai deixa para os filhos, por mais algum tempo, a sua presença, inclusive a partir de presentes, de cartas, de textos, né? O que é que você, Breno, acha nesse sentido? Até porque tem alguns filmes aí, eu não sei se vocês assistiram, mas tem filmes que tratam um pouco dessa questão do luto, daquela pessoa que morre, mas que ela continua presente ainda na vida do outro, daquela outra pessoa que fica.
Então, nesse sentido, Breno, tu acha que isso não poderia ser, de alguma forma, ruim para o crescimento e desenvolvimento dos filhos? E aí eu não estou afirmando, tá, pessoal? Estou trazendo uma ideia diferente, uma interpretação que poderia ser realizada a partir dessa ideia do luto. Breno, ou qualquer outro que queira colocar, corroborar ou refutar essa ideia que eu estou trazendo. Eu posso iniciar e se alguém quiser continuar, pode ficar à vontade. Tá ok. Eu acho que é o seguinte, o luto, primeiramente, eu acho que eu não tenho muita convicção de falar sobre o luto, porque eu acho que eu nunca passei por isso. Nunca tive um parente próximo assim que morreu e eu tive um luto em si, né? Eu posso falar sobre o luto. Inclusive, até citando Márcio Cortella, né, que fala sobre nunca deve falar da fome, por exemplo, que nunca teve, fala sobre a fome. Então, eu acho que é o seguinte, a lição de um pai, embora que o pai não esteja presente, ele deixou uma maneira de ensinar o filho. Se isso vai causar algum tipo de prejuízo, né, para o filho, ou então Calma. algum trauma, eu não tenho a convicção, certeza que vai acontecer, mas eu acredito que não, porque o luto, ele vem muito da participação das outras pessoas, porque você em si não vence um luto só, você tem que precisar de outra, na minha visão, né, tem que precisar de uma ajuda de outra pessoa externa para vencer o luto em si. Então, eu acho que o filho, eu como filho desse pai, né, no caso, eu iria achar um conforto nas palavras que o pai, o próprio fez, né, próprio escreveu, e eu acharia um conforto ao ler aquelas palavras e acharia cuidado, mesmo estando ausente o pai, né, mesmo estando deixando o pai, eu estaria com um sentido de dever cumprido do pai, de um cuidado que o pai teve por mim, deixando aquilo, né, escrevendo aquilo. Muito bem, Breno, isso aí. Ô, professor, Alguém mais quer falar a respeito? isso. Eu vou falar, Breno, o outro Vai, Breno. Breno. Vai, Breno. Vou pegar a fala do colega aí sobre o que o senhor falou do luto, né? Tá. Eu perdi meu pai, né, há 2 anos, e para mim, e não existe essa palavra luto, né? Eu também sou cristão, e para mim meu pai ressuscitou, né? Na minha cabeça não entra essa palavra luto. Existe sim uma saudade, né? Uma saudade dos ensinamentos, da convivência, né? De tudo que passou com ele, né? Aqui na Terra, mas o luto em si eu não sinto, né? E eu não acredito. Eu acredito na ressurreição quando a gente morre, né? E eu acredito que o que deixa para nós é a saudade, né? Por quê, Breno? Porque a saudade é eterna, né? Eu vou ter meus 60 anos, se eu viver até 60, né? Eu sempre vou ter a saudade do meu pai. Muito bem, Breno, isso aí. Parabéns. Pessoal, o Ronaldo, ele coloca aqui no nosso chat que ele está com alguns problemas para a conexão e ele deixa para nós aqui a ideia dele das lições, dos ensinamentos que ele se identificou. Ele coloca que as lições que chamou a atenção foram mostrar coragem moral, fazer o que é certo, mesmo que isso o torne impopular. E olha que isso acontece cotidianamente. Muitas vezes há até aquela ideia de valores invertidos ou de inversão de valores, porque muitas vezes fazer o certo, se é que existe o certo, mas fazer o que segue a regra de convivência daquele momento, daquele contexto, do que se é aceitado pela maioria das pessoas, da comunidade, muitas vezes torna nós que fazemos isso impopular. Mas não por nos tornarmos impopular, deixaremos de seguir o que nós acreditamos para o Ronaldo, pelo menos eu entendi dessa forma, o que seria
fazer o certo, tá? Então, Ronaldo, eu não sei se ele está nos ouvindo agora, mas parabéns por trazer aqui para nós a sua atividade, né? Sempre achou importante ser capaz de olhar no espelho. Eu acho que é importantíssimo para todas aquelas pessoas que prezam pelos bons costumes, né? Que prezam pelo caráter, pelo bom caráter, né? Eu acredito que essa reflexão de se olhar no espelho, de dormir, de quando for dormir, se sentir bem, eu acredito, e aí falando como Luciano, eu acredito que isso é extremamente relevante para uma vida boa. Então, eu concordo com o Ronaldo, tá? E ele coloca mais alguma coisa aqui. Sempre achei importante ser capaz de me olhar no espelho toda manhã ao fazer a barba e não sentir nenhuma culpa ou remorso. Parto deste mundo com a consciência limpa. Muito bem, Ronaldo. Parabéns. Eu não sei se você está me ouvindo nesse momento, mas os colegas podem transmitir, tá? A sua contribuição é de uma grandeza enorme para nós aqui. Lembrando que não tem opiniões aqui certas nem erradas, a gente está desenvolvendo a capacidade de empatia e de interagir e de compartilhar as nossas ideias para com os colegas, ok? Professor, Oi, professor, pode uma falar. coisa assim Oi, que eu pode acho falar, interessante é que, assim, concordo com que tudo que o senhor falou, inclusive o que o Ronaldo acabou de citar também é uma coisa muito importante. E, primeiramente, desejar os parabéns a Breno, né, pelo falecimento do pai dele. E é uma coisa importante, eu acho que se você perguntar ao Breno se ele gostaria de ter recebido pelo menos um pouco mais de lições do pai dele, se o pai dele tivesse feito isso, com certeza não seria ruim, porque seria uma forma mais de aprendizado para ele, o pai estaria perto, e você sentiria, claro que você sente saudade, quando você sente saudade, você lembra dos momentos felizes que você passou, e isso lhe ajudaria ainda mais, ou seja, potencializaria ainda mais essa sua felicidade e essa sua vontade de estar perto. Eu acho que foi um ponto muito positivo que ele fez. Muito bem, Jake. Legal. Você complementa de uma forma muito humana, inclusive, essa ideia que nós estamos tratando. Muito embora, pessoal, quero na nossa aula trazer opiniões, eu quero trabalhar com vocês sempre conceitos. Existem correntes e pensadores que pensam de uma forma ou de outra. Então, sempre que for possível, eu vou trazer para vocês pensamentos de correntes que muitas vezes são contrárias. Cabe a nós ter o acesso a essas informações e desenvolver o nosso raciocínio, né? Sempre pensando em crescer, sempre pensando em aprender, né? Sempre pensando em viver e conviver da melhor forma possível. Então, a ética, já colocando para vocês qual seria a diferença mais provocante entre ética e moral, é justamente a ética ser essa capacidade de pensar, de refletir sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu posso fazer, sobre se eu vou para um caminho ou pelo outro. Então, a ética é quando eu penso, é quando eu reflito. Muito embora eu tenha uma série de indicadores para que possa melhorar a minha tomada de decisão. A moral é o meu agir, é o que eu vou fazer com o que eu penso, é a implementação daquela teoria que eu me proponho a fazer ou não. Então, alguns, até de maneira simplista, colocam ética como uma teoria, como uma reflexão teórica, e a moral como uma prática. A ética seria pensar a conduta, a moral seria a própria conduta. Logo, a moral é o objeto de reflexão da ética. Então, esse é um ponto de partida importante. Não podemos ser ingênuos de pensar que uma pessoa de mau caráter, o que o Mário Sérgio Cortella chama de indecente, de cafajeste, né? O que ele chama por esses conceitos, essas pessoas que adotam essas características e que vivem dessa forma, elas podem até mesmo, quando for se olhar no espelho, não sentir nada. Quando forem dormir, dormirem tranquilamente, mesmo tendo sido o cafajeste que foi. Então, a gente não pode ser ingênuo de pensar que só nós
que zelamos pelas boas práticas, os bons costumes, teremos essa possibilidade de viver sem esses traumas nos perseguirem. No entanto, para pessoas dessa índole, para pessoas que não prezam por uma boa conduta, para as pessoas que não zelam por uma vida em comunidade, para as pessoas que só pensam em si e desconsideram os sentimentos e necessidades dos outros, para essas pessoas aí, existe até conceitos na psicologia, como vocês devem saber, né? E aí a gente não vai nem aprofundar por essa corrente, mas existe aí os psicopatas, os sociopatas, são pessoas que fazem a maneira, agem da forma que querem agir, e muitas vezes eles não sentem nada. Então, não é uma exclusividade só nossa, que prezamos pela ética e pelos bons costumes. Então, é apenas uma reflexão que eu trago para vocês, para que a gente possa saber que tanto de um lado da ética, quanto do outro, da antiética, né, as pessoas vão estar aí interagindo e vivendo e convivendo, e nem sempre a gente pode apontar o dedo e dizer que aquilo é certo ou errado. Então, sempre vocês devem pensar no contexto e no porquê aquela pessoa agiu da forma que agiu. Então, para muitas pessoas, o fato do pai deixar tantas lições, tantas lembranças, para muitas pessoas isso poderia ser muito bom, poderia ser excelente, poderia ser a forma que nós temos de ficar um pouco mais com o nosso pai, com nossa mãe, com o nosso ente querido. Mas talvez a gente possa pensar que para outro tipo de pessoa, talvez isso fosse um fardo muito pesado. Talvez essa pessoa pudesse até mesmo acreditar que não poderia mais viver sem aquela pessoa amada. Então, é apenas um fechamento da ideia, talvez de uma maneira mais diferente do que nós somos levados a pensar nesse texto, porque o texto, de fato, deixa ensinamentos, deixam regras de convivência para uma família que já é sabido que vai ter, né, o seu pai ausente. Então, para a gente dar um fechamento e partir para a segunda atividade, eu queria dar a oportunidade de alguém que não foi chamado, que quisesse dar uma contribuição, ou até mesmo contra-argumentar alguns argumentos de uma forma respeitosa, né? Nós estamos aqui realmente para poder problematizar e discutir de uma forma boa e agradável todos esses conteúdos que são, de uma forma muito bem colocada, tratados no texto Lições de um Pai. João Vitor, por favor, João Vitor, participe, traga a sua contribuição. Bom dia, professor, bom dia a todos. Bom dia. Antes de começar de fato, eu acho que foi o Jefferson, quando ele estava falando do exemplo do trânsito, né, sobre gentileza e tudo mais, eu me lembrei de uma coisa que o meu pai me falou, porque ele morou um tempo em Portugal, e ele sempre dizia que quando algum pedestre chegava na faixa, todos os carros paravam. Então, você já podia ir andando que os carros já iam parando automaticamente. E aí eu fiquei pensando, lá é meio que algo cultural, né? E aqui, às vezes, pelo menos comigo, né? Eu fico esperando, esperando, esperando. E às vezes eu tenho que esperar passar todos os carros, quando não vem nenhum, aí eu atravesso. E como eu dirijo também, então eu sempre tento me colocar naquele que está ali esperando. Então, eu paro e aí, às vezes, tenho que dar a mão para os outros carros pararem, porque não é assim tão fácil, né? É, Em relação a isso, era ao que o Jason tinha falado, era isso. Muito bem. Em relação ao texto, quando eu li, eu fiquei pensando muito em quando os filhos se tornarem maior, né, crescerem, eles vão saber
assim, como era o pai deles, através das lições que ele deixou. Então, eu vi muito nessas lições do pai, é, o caráter dele, a pessoa que ele era, ou pelo menos o pai que ele queria ser, né, para os filhos. Eu acho que quando os filhos dele crescerem, eles vão ter essa noção do quanto o pai queria ser presente na vida deles, o quanto ele de fato queria exercer a função do pai, daquele pai que está próximo, que auxilia, que ajuda no desenvolvimento dos seus filhos. E as lições que mais me chamou a atenção foi seja gentil, mostre humildade e sempre olhe para o lado bom. Esse do lado bom eu escolhi porque pelo menos eu tento pôr muito em prática isso. Às vezes o meu dia não tá tão legal, mas aí eu paro e penso, tá, mas o que desse dia que não foi tão legal eu posso tirar de bom? Eu posso me deitar com a cabeça limpa, de certa forma, com o que aconteceu de bom. Então, eu sempre tento tirar as coisas boas, às vezes até daquilo ruim, sabe? Para não ficar para baixo, enfim. É a Então, ideia do copo meio cheio, né, João Vitor? exato, professor. Muito bem, João Vitor. Parabéns. Você acabou colocando tantas coisas que a gente poderia até continuar desenvolvendo aqui, algumas problemáticas, né? Sobre o otimismo que o João Vitor traz para nós, a gente poderia pensar quantas pessoas que nem conseguiram acordar no dia de hoje, né? Para poder continuar suas vidas por alguma razão. Então, por que eu vou reclamar de alguma coisa que está acontecendo, que talvez seja tão pequeno em relação a outras pessoas, a outros problemas? Então, a gente deve exercitar. Então, a ética, pessoal, é um conceito, é uma palavra que está toda hora na boca da sociedade, aí, das pessoas, mas a ética ela é uma reflexão muito profunda sobre todas as nossas tomadas de decisões. Então, não é algo simples. Tomar decisão não é simples. Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão tendo 2, 3 ou mais opções. Então, acordar e estar nessa aula de ética, como hoje, já foi uma tomada de decisão. Vocês poderiam ter tomado uma outra decisão. A decisão de não estar aqui, de não estar participando, por alguma razão, né? Então, o Mário Sérgio Cortella e o Clóvis de Barros Filho, eu até disponibilizei para vocês em uma das atividades assíncronas, tem um livro que, se vocês pelo menos não deram uma olhadinha, eu recomendo que vocês façam uma leitura, ou pelo menos algumas partes do livro merecem ser lidas, porque eles trazem um diálogo entre dois pensadores, entre dois homens que têm um volume de leitura muito grande e também, até mesmo pela idade, já trazem uma experiência de vida, e eles colocam muitas lições. E eles colocam a ética como um exercício de escolha permanente. Então, a ética, de uma forma bem simples, ela é um exercício de escolha permanente. E essas escolhas vão depender de cada um de nós e de tudo que a gente carrega conosco, com toda a construção de ser humano que somos, com toda a educação que tivemos e que temos, né? E com as regras e princípios que zelamos. Nem sempre a gente zela pelas mesmas regras e mesmos princípios, até porque somos pessoas diferentes, mas vivemos na mesma sociedade e devemos agir para que a convivência seja sempre a melhor possível. Então, a ética ela existe para que a convivência entre as pessoas seja a melhor possível. Então, essa é uma ideia simples de ética, que vocês podem, ao folhear um livro, vocês perceberem isso em vários exemplos. Tem um exemplo que o Mário Sérgio Cortella, eu até vou colocar para vocês um pequeno vídeo que ele traz essa reflexão sobre a ética. Então, ele coloca uma corrida que está acontecendo na Espanha, uma corrida de cross-country, aquelas corridas que não são realizadas na pista, elas são realizadas em locais irregulares, em terra batida, em lugares irregulares. Acredito que vocês entendam essa questão da corrida cross-country. Então, essa corrida estava acontecendo na Europa, especificamente na Espanha,
E aí, um corredor que já está prestes a cruzar a linha de chegada, né? Um corredor queniano, ele está prestes a chegar e a ganhar a prova. E aí, por alguma razão, ele confunde a linha de chegada e ele pensa que já passou a linha de chegada. Então, ele desacelera, né? Tipo assim, eu já cruzei a linha, já estou chegando, já ganhei, já sou o campeão. Nisso, vem um corredor atrás e percebe que ainda ele não ultrapassou, né, aquele pórtico de chegada. E aí, o que é que ele faz? Ele poderia tomar duas decisões. Ele poderia passar o corredor que estava à sua frente, o seu ali na competição, o seu oponente, e ganhar a prova, porque ele não estaria burlando regra nenhuma, simplesmente ele estaria fazendo o seu papel de corredor. Mas o que acontece? Ele toma uma outra decisão. Uma decisão que, muitas vezes, ela chama a atenção não por ser a mais correta, mas por ser incomum. Quando a gente pensa que o individualismo ainda predomina nas pessoas, na forma com que elas agem, então a gente até acaba sendo tocado por esse exemplo. Então, o corredor que vem atrás, ele, no lugar de passar, ele avisa ao seu adversário e ele vai empurrando esse adversário para que ele continue correndo até cruzar a linha de chegada. Então, quando ele cruza em segundo lugar, ele chama a atenção de toda a imprensa. Aí vem lá os jornalistas e a primeira pergunta é: por que você fez isso? E aí o corredor espanhol, que na cabeça dos jornalistas teria que ter passado e vencido, ele nem entende, ele tem uma construção de caráter que nem faz com que ele compreenda aquela pergunta: por que você fez isso? E ele diz: fiz o quê? Você deixou ele ganhar. Os jornalistas colocam: você deixou ele ganhar. Ele diz: não, eu não deixei ele ganhar. Ele iria ganhar. Então, simplesmente, para ele, para aquela construção de caráter daquela pessoa, ele fez o correto. Então, o correto para aquela pessoa era avisar para o seu adversário: olha, tu não terminou a prova ainda, continua correndo. Por merecimento, ele merece ganhar. Então, é uma reflexão dentro de uma situação que realmente ocorreu, poderia ocorrer conosco também, com qualquer um de nós. E aí, o que é que vamos fazer? Vamos ultrapassar? Afinal, na minha concepção, não estou fazendo nada de errado, não estou agindo de uma forma a burlar regra nenhuma, né? Mas ele usou de um conceito de fair play, que para ele, naquele momento, o merecimento não era dele ganhar a prova, e sim daquela pessoa que já estava muito à sua frente e que simplesmente se atrapalhou. Então, essa ideia que eu trago para vocês não é de certo nem de errado, é apenas uma reflexão. Então, vocês podem ler isso no livro Ética e Vergonha na Cara, do Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho, ou eu posso também disponibilizar um vídeo que conta um pouco dessa história, né? Tão bonita que, na realidade, ela é bonita porque ela tem um conteúdo que faz com que a gente possa pensar e problematizar a nossa forma de tomar decisões. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu acabei me alongando um pouco nessa história, mas eu fui muito influenciado por que foi colocado, né, por vocês até agora, né? Tem um outro exemplo onde foi colocado anteriormente em relação à cultura. Então, tem uma cidade na Holanda que tem lá um campus universitário que as pessoas que chegam no horário correto, ou que chegam, as pessoas que chegam com antecedência, no lugar delas estacionarem próximo da sala de aula, elas colocam mais distante, porque dentro daquela cultura, quem vai chegar atrasado vai ter a possibilidade de estacionar, né, mais próximo do seu ambiente, da sua sala de aula. Então, isso é uma questão de cultura que está imbuída dentro daquele país, dentro daquela cidade, dentro daquela universidade, e não significa que isso é certo nem errado, mas as pessoas agem dessa forma. Então, na hora de tomar a decisão, elas tomam a decisão considerando esse contexto que me parece, inclusive, muito peculiar, talvez aquela instituição, ou aquela cidade, ou aquele país. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam
acompanhando bem esse raciocínio, sempre deixando claro que a minha ideia é trazer informações para que vocês possam pensar, refletir e construir sempre coisas boas, né? Então, a ideia não é trazer a informação e dizer, ó, é isso, é dessa forma. Não, a ideia não é essa. A ideia é sempre provocar vocês a uma problematização das nossas condutas, sobretudo das nossas condutas, porque é muito fácil avaliar porque o outro agiu da forma que agiu e a gente não consegue enxergar como nós agimos e como estamos fazendo em relação aos nossos pares. Então, essa é a ideia que eu quero levar até o final da nossa dinâmica, a ideia de trazer argumentos para problematizações saudáveis e não afirmar se é certo ou se é errado, se eu fazia ou se eu não fazia, ok?